Graça e paz, eu sou o pastor Márcio. Nós temos meditado no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. No primeiro áudio eu falei para você sobre a estrutura do livro, o contexto histórico da passagem, na intenção que ajude você a compreender o texto. E agora vamos ver o próprio texto, no verso 1 e 2 do capítulo 1, diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Neemias recebe aqui a visita de um de seus irmãos, Anani, e alguns de Judá, conforme o verso 2. Ele faz perguntas, Neemias, porque está interessado em saber sobre aqueles que ficaram em Judá. Neemias é um homem que faz perguntas cruciais. Sua pergunta revela a sua angústia, sua preocupação, sua inquietação. Ele quer saber como estão seus patrícios. Sua vida tranquila, confortável, rica, não o tornava acomodado à realidade, insensível à causa de Deus. Ele estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém, mas seu coração estava ligado àquela cidade e ao povo. Aprendemos de imediato com esse homem que não é preciso estar no local de sofrimento e perseguição que a igreja está passando para nos sensibilizarmos. É possível estar distante geograficamente, mas próximo em oração e de coração. Os problemas da cidade de Jerusalém eram também seus problemas. A dor daquele povo era também a sua dor. Ele não conhecia Jerusalém, cresceu no Império Persa, mas se importava como se conhecesse aquela realidade. Era um homem de influência, poder, mas isso não o tornava insensível à causa de Deus. Quando você faz perguntas sobre a realidade e os desafios que envolvem o reino de Deus no mundo, naturalmente você será envolvido e chamado a fazer algo. Algumas pessoas nunca perguntam sobre a realidade da igreja porque não querem se sentir responsáveis e não querem ouvir o chamado de Deus para ajudar aquelas que precisam. É muito mais cômodo não perguntar. É muito mais cômodo não correr o risco de ser humanizado por aquela realidade. Quando a gente vê o filme de A Lista de Schindler, mostrando Oskar Schindler, que era um alemão, que era um empresário, e aí ele começa a contratar judeus no período do nazismo para fazer serviço para ele. Ele faz parte do nazismo, mas na medida em que ele está ali envolvido com aqueles funcionários ali na sua empresa, vítimas de um sistema de governo horrível, de escravidão, ele começa a se humanizar diante daquilo e se envolver ao ponto de vender as suas próprias coisas para comprar judeus, para dar aos judeus a liberdade. O que eu quero dizer com isso é que quando nós nos envolvemos com as angústias dos outros, no aspecto de querer ajudar, nós somos humanizados. Quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos nos ajudando também, porque na medida em que ajudamos os outros, nós somos levados a uma humanidade que muitas vezes nós perdemos por causa do dinheiro, por causa das condições que nós adquirimos, os status, da suposta correria, dos valores superficiais e transitórios. Neemias é um homem que estava envolvido por uma condição de status, de prosperidade, como copeiro do rei, mas é um homem que faz perguntas, e perguntas para se envolver e se doar por uma causa nobre que transcendia o Império Persa, que é a causa de Deus. Que você seja levado a fazer perguntas cruciais sobre a igreja de Cristo no mundo, para se envolver com as lutas, com o reino, que a visão do reino domine você. Que você seja levado a orar, a se angustiar e a se sensibilizar com
com aquilo que está acontecendo no mundo inteiro, contra a igreja, contra a nossa fé, contra o evangelho. E quantas pessoas que gostariam de aprender da palavra de Deus e não podem aprender porque não têm esse acesso que você tem. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.